Sejam bem-vindos ao podcast Empresa Forte do Grupo Fest. E nesse episódio, nós temos uma figuraça aqui. E para que serve esse podcast? Para trazer histórias de empresas que transformam, pessoas que transformam vidas, pessoas que vieram para esse mundo com uma missão diferente das demais. E as pessoas sempre me perguntam, qual a diferença para você, Igor, empresário e empreendedor? Empresário, para mim, é quem tem um CNPJ, qualquer um pode ter. Empreendedor, ele veio para transformar alguma coisa. E eu estou com meu celular aqui só para pegar o currículo dele, daqui a pouco eu guardo, que deve ser uma aula hoje que a gente vai receber de todos os lados. E não sei se eu vou demorar, acho que umas 2 horas só para ler esse currículo. E eu estou aqui hoje com ele, César Barroso. Ele é jornalista, ele é empresário, investidor imobiliário, palestrante. Ele teve passagem pela TV Globo, foi repórter por 20 anos, notícias locais e internacionais, público diversificado, formado na PUC do Rio de Janeiro. O sotaque vocês vão perceber que nem fala isso, né? Professor universitário em comunicação empresarial, empreendedor do ramo imobiliário, fundador e CEO da empresa de consultoria e investimentos imobiliários, estratégias bem-sucedidas de investimento em imóveis compactos. Ele é o criador da Mini Casa, vocês vão conhecer um pouquinho dessa história. E hoje ele dá palestra também em eventos relacionados a investimentos imobiliários, empreendedorismo, também graduado em jornalismo pela Universidade ABC e suas principais habilidades: comunicação eficaz, oral, escrita, visão estratégica e capacidade de influenciar e motivar pessoas. Já valeu, acabou o podcast aqui, está encerrado 1 hora. Seja bem-vindo, César Barroso, uma honra ter você aqui conosco hoje, viu? Muito obrigado, Igor Duarte, é um prazer estar aqui nesse projeto, de valorização do empreendedorismo do empreendedorismo, do CNPJ, do CFPJ, que eu aprendi com você também, né? Como é que CNPF. CNPF. E parece que quando você vê uma descrição de um currículo assim, que a gente tem 300 anos, né? É isso aí. Mas chega uma hora que para você construir uma história, você vai construindo tantas pequenas histórias, e aí quando você vai destrinchar, todo mundo tem um currículo bacana, né? É que a gente não observa a nossa jornada com detalhe. Mas é um prazer estar aqui com você. Como é que é o nome do programa? Empresa Forte do Grupo Fest. Parabéns pela iniciativa. Pô, o que o Brasil precisa de empresa forte. É isso aí, né? Muito legal. E vamos começar, Para você, César, o que é uma empresa forte? É uma empresa que está saudável e que está bem posicionada no mercado e que, sobretudo, consegue honrar seus compromissos com aqueles que são seus colaboradores. Isso, para mim... E para você, o que é uma empresa forte? Depois deixa aqui, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, deixa aqui o que é uma empresa forte para você. Para mim, César, uma empresa forte é a empresa que o dono é livre para não ir trabalhar sexta, se ele quiser. Eu acabei de voltar hoje de uma visita numa cidade fora daqui de Sorocaba e me deparei com uma família, são 3 integrantes da família trabalhando ali, que nunca conseguiram tirar férias juntos. Então, para mim, uma empresa forte hoje é uma empresa que o dono entendeu o quanto ele não é bom em muitas coisas e ele aprendeu a focar onde ele é bom, e ele tem pessoas melhores do que ele onde ele não é bom. Porque aí ele vai ter a liberdade para realmente fazer as coisas que o dinheiro não compra. Como é que eu faço para ser seu cliente? Pô, você já é, né? Adorei. Já é cliente do Grupo Fest, já. Está colhendo resultados lá, não? Eu estou muito satisfeito, Aliás, como eu sou um bom contador de histórias, vou contar já 2 aqui. Vai lá. Primeira, a respeito de sexta-feira. Eu tive um episódio com meu irmão, eu trouxe meu irmão para uma empresa que eu tinha de clipagem eletrônica, que a gente gravava tudo que ia no ar na Globo, porque as pessoas precisavam adquirir, a Globo não fornecia. Eu vi esse nicho de mercado e no sudeste do estado de São Paulo, essa empresa é líder há 20 anos. E ele ligava para as pessoas, de manhã, de tarde e tal, e um dia ele comentou comigo: rapaz, depois do meio-dia a gente liga e ninguém atende. Caramba, na sexta-feira, depois do almoço, você liga,
ninguém responde, ninguém retorna. Aí eu falei para ele, seja você a pessoa que ninguém encontra. Né? É isso que você falou, seja você a pessoa que ninguém encontra depois do almoço, sexta-feira. E eu fiquei com, ao mesmo tempo que eu falei também, eu quero ser sempre a pessoa que ninguém encontra depois do almoço. Que aí o cara já sai viajar mais cedo, ou já pode almoçar com os amigos, já tomar uma cerveja, porque não vai voltar para o expediente, não vai voltar para a empresa, então isso me marcou muito. E a outra história é a nossa história, minha com a sua empresa, porque eu precisava organizar vários procedimentos nas minhas empresas e eu procurei uma amiga coach, a Débora Julião. Falei, Débora, eu preciso de um coach assim para poder visualizar melhor os meus processos, né? Ela falou assim, fala com o Igor. Eu falei, mas quem é Igor? Você não conhece o Igor? Como você não conhece o Igor? Fala assim, o presidente da associação comercial. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não sei quem é o presidente da associação comercial. Aí ela falou assim, você sabe qual que é o slogan dele, o bordão dele? Não, eu falei assim, meus clientes têm direito a 3 meses de férias todo ano. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero conhecer. Então, desde que eu comecei a trazer todos os dados e conhecer as pessoas que estão envolvidas no seu segmento e em toda a consultoria, e principalmente a minha esposa, que é muito resistente, né, a novidades e tal, ela é bem desconfiada, ela está muito feliz e aí o maridão fica feliz também. Parabéns pelo que você construiu até aqui. Que legal, César. E, poxa vida, vamos falar um pouquinho, né, da tua vida de empreendedor, mas, cara, quando que foi a virada de chave? Tem uma série na Endeavor, eu recomendo que você assista Endeavor, acha lá no YouTube, escreve Endeavor, e tem uma série lá muito legal, uma sequência de episódios chamado Day One, né? E o que é Day One? Tem lá a Paola lá do MasterChef, tem o dono da Localiza, tem o Shiba, né, da Shining Box, que pô, sofreu um acidente gravíssimo. Shiba, um beijo grande para você, que você saia, né, dessa situação o mais rápido possível. Estou vendo, acompanho ali muita evolução, todo dia o Shiba dá lições de vida no Instagram dele. E lá no Day One, qual que é o propósito? O Day One é como se fosse o dia que virou a chave na tua cabeça. O dia que você entendeu, poxa vida, agora eu descobri a minha missão, meu propósito, e pelo jeito o seu era no empreendedorismo. Mas quando foi essa virada, com tantos anos de televisão, né, e aquele... eu tenho amigos hoje na televisão que eles falam assim, Igor, isso aqui é um mundo de vaidade, um mundo de ego, tem muita gente que está aqui, ganha menos do que um porteiro de um prédio muitas vezes, mas trabalha na televisão. Então eu vejo isso muito acontecer, né? Essa vaidade. Como foi você desprender disso, porque você ser reconhecido em todos os lugares, dá uma infladinha no ego, fala aí. Olha, não tem muito... Eu tenho uma história também para contar a respeito disso. Essa virada de chave quase foi uma virada de carro na rodovia, mas foi uma derrapada gravíssima, que um caminhão fez até um L, assim, parou frente a frente com o meu carro. Ali, andando de ré ainda, vendo que eu não tinha morrido, eu falei, isso tem que acabar. Por quê? Que situação que eu me encontrava quando aconteceu esse quase acidente, né? Eu dormi na estrada, saí da estrada, e quando eu vi que eu estava já descendo para aquelas valas que tem no meio entre uma rodovia e outra, estava na Castelinho, na rodovia do Açúcar, que eu tomei um susto muito grande e tentei voltar para a estrada, e quando eu voltei rodando, né? Então fiquei rodando na frente de um caminhão, o caminhão freando e eu rodando, eu vi o caminhão passando. Eu sempre me emociono quando eu conto essa história, porque eu queria muito abraçar esse motorista, que ele freou, e aqui eu ouvi aquele barulho daquele freio, daquele caminhão todo segurando para não bater, não sei o que aconteceria. Aí quando eu caí ainda para fora da estrada, aí eu falei, chega, né? Mas foi até vergonha de dizer que eu tive tantos sinais na minha vida para fazer a mudança para o empreendedorismo e para a chamada renda passiva, e nunca dei ouvidos. Foram tantos sinais que quando eu fiz essa mudança e que surgiu o nosso produto digital, a nossa empresa digital e as transformações que a gente promoveu, aí veio também de tsunami, né? Quem era eu? Eu era um filho de um pai e de um avô que inventavam 1000 maneiras de criar imóveis pequenos para atender pessoas na cidade de Volta Redonda, trabalhadores, operários que dormiam em barracas quando a Companhia Siderúrgica Nacional se instalou. Uma empresa se instala numa velocidade tão grande
que não se dá o luxo de construir moradias adequadas. E meu pai e meu avô olhando eles dormindo em barracas, falaram, qualquer parede é melhor que isso. E fizeram paredes sem amarração, colocaram aquelas telhas de amianto, né? Telha de fibrocimento hoje que a gente fala, e começaram a ganhar dinheiro. Eu cresci no meio desses becos, dessas casinhas, cabecinhas de porco, desses cortiços de verdade, onde ele tinha 20 quartos e um banheiro, que era melhor do que a barraca. Ele viu ali a oportunidade. Eu cresci naquilo, minha família só falava em imóveis. Nos fundos da minha casa tinha uma outra casa onde ficavam os móveis, que eu nem sei que história que era, talvez de pessoas que não pagavam aluguel. Eu nunca soube como meu pai administrava. E eu queria ser jornalista, né? Então era só eu dizer o sobrenome da minha empresa, a minha empresa vai ter o meu sobrenome, César Barroso, a empresa do César. Mas não, eu queria ser o César que trabalhasse na Globo e por determinação eu insisti até entrar na Globo e 2 anos de faculdade eu já estava trabalhando na TV Manchete, mas eu não vou começar a estender a história. Só que a TV Manchete fechou no Rio de Janeiro e eu tinha já a minha kitnet, que eu comprei com um pouquinho de salário e um pouquinho de herança. Um pouquinho que restou para mim. E eu fiz a minha primeira kitnet na Praia do Flamengo e aluguei quando aconteceu também uma outra oportunidade no Rio de Janeiro, que foi a Eco 92. Quando eu aluguei aquele apartamento, fiquei na casa de um amigo, os vizinhos acharam incrível, que era um monte de gente entrando e saindo da minha kitnet. Aí um deles falou, você não pode fazer a mesma coisa na minha? Resumo da história, um ano depois eu estava administrando 15 apartamentos, não tinha nada, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nem secretária eletrônica. Eu me lembro que a secretária eletrônica entrou no meu mundo quando eu já estava alugando muito. E aí eu comecei a ter a coragem de arrendar dos proprietários, assim, eu te dou o dinheiro adiantado, mesmo sem estar alugado, você pode confiar em mim. E deu certo. Eu era, aos 22 anos, um cara que arrendava kitnets para correr atrás do lucro depois, dando certo ou não. E ganhei muito dinheiro. Mas eu queria o glamour de ser jornalista. E consegui um emprego na Globo de Campinas, larguei para trás o meu negócio sólido, com pagamentos em dólar na orla do Rio de Janeiro. Eu tinha um rapaz, só quem tem a minha idade para saber que você tem que ter um funcionário para trocar dólar para o cruzado novo, para escapar do overnight, o negócio do overnight, e uns pagavam em dólar e o proprietário queria em cruzado novo, e o outro, né, inflação de 40% ao mês, o Sarney, aquela história toda. Então, eu vim desse meio, e eu larguei isso para ser inquilino em Campinas, para não conseguir contrato bom e de imóvel em Campinas, e várias cidades que eu morei, e depois, quando eu fui trabalhar, morando em Campinas, em outra cidade, eu fiquei 3 anos e meio indo e vindo dirigindo. Nossa. Cansadíssimo, e eu comecei a dormitar. O que é dormitar? Cochilar de levinho, colocando o carro em cima das tartaruguinhas. Então eu fechava o olho e ficava dirigindo. Olha que loucura, a rodovia vazia, né? Isso em 1997. A rodovia era vazia, a rodovia do Açúcar, não tinha nada de carro. Eu também ia às 5 da manhã e eu colocava o carro em cima da tartaruguinha, fechava o olho e ficava tum, 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 tum. Só que um dia eu adormeci mesmo. E foi naquele momento que eu puxei o carro e falei, cara, 3 anos indo e vindo e eu preciso resolver. E aí eu falei, eu vou fazer uma kitnet perto do meu trabalho para eu dormir e outras para eu alugar. E aí deu muito certo. E aí eu comecei a ver o que é renda passiva. Pegar o meu salário, ver quantos dias eu tenho que trabalhar para ele, 30 dias. Quanto uma kitnet rende de aluguel equivalente a dias trabalhados. Só para você ter ideia, eu recebia R$ 1.900 como repórter no ano de 2000. E a primeira kitnet eu aluguei por R$ 190. Depois eu fiz algumas estratégias e passei a alugar por R$ 450. Então, R$ 450 era um quarto de 2000. Então, eu já sou um quarto rico, porque a minha referência era o meu salário. Então, quando eu consegui colocar as 4 kitnets para R$ 450, eu empatei com o meu salário. Praticamente eu já podia sair da minha empresa. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho os benefícios que são o dobro, então eu vou fazer mais 10. E aí agora minha mulher vai sair do emprego, vou fazer 10 para cobrir o salário dela. Então a minha riqueza hoje não é sobre carro zero, sobre nada. É todos os dias jamais pensar em procurar emprego. Isso faz sentido para você? Não procurar emprego? Isso é das minhas métricas de riqueza. Não precisa fazer muita pergunta, você vê que eu respondo uma resposta longa, né? Caramba, e aí, tá aprendendo aí ou não?
E hoje, não sei se ele vai falar isso, né? Porque aí vai revelar a fortuna dele. Aí tem quantos kitnets hoje no Atsu? Porque sei que você virou o cara hoje que ajuda as pessoas a construir kitnets. Tem o curso. Fala do curso para nós aí. Como que surgiu essa ideia? Porque o mundo digital não faz. O jornalista, ele odeia o mundo digital muitas vezes, né? Porque o mundo digital veio na cabeça de muitos para tirar emprego, né? E como foi isso na tua vida? Ah, mas isso aconteceu também, uma outra história muito interessante. Eu tive uma visão espiritual de que tudo que eu estava fazendo não contribuía para um mundo melhor. Mostrar o crime, mostrar a criminalidade. Eu sabia que um dia as pessoas iam evitar a televisão, não sabia que ia ter Instagram, nem TikTok, todas essas distrações para que as pessoas escapem daqueles programas que a gente tinha, que era, como é que fala, programas de mostrar violência. Esses programas, na verdade, eles ensinam como que o cara usa crack, como que ele usa uma droga, eles detalham uma droga nova. Então eu era muito ligado em reportagens policiais. E eu vi em 2000 que eu não queria aquilo para minha vida. Olha isso. Em 2000 eu já não queria mais ser repórter de TV. Trabalhar sábado, domingo, feriado, 10, 12 horas por dia. E foi até dia. Quando ainda? Até 2013. Caramba, 13 anos sem querer estar onde eu estava. Nossa. Mas por quê? Porque eu estava construindo a minha realidade nova. Até que realmente, perto do fim daquela história com televisão, eu mal conseguia escrever texto. Minha mão já travava, eu não estava mais ali. Não estava mais ali. Né? Então foi uma transformação construída gradativamente, um planejamento muito organizado. E aí, quando eu cheguei a 50 imóveis compactos, eu estava tirando meu ano sabático, estava inclusive barbudo, né? Fazendo o meu ano sabático em 2016, quando eu definitivamente encerrei todas as minhas prestações de serviço a terceiros, passei a viver para mim. Eu fui tirar um ano sabático e fui num treinamento de alta performance, conheci uma empresária muito arrojada também, e ela falou, o que você faz? Eu falo assim, eu vivo de renda passiva, eu tirei um ano sabático para descansar, e ela fez assim, eu tive uma isquemia cardíaca, fiquei 2 meses internada e não pude fazer nenhum real, porque eu cuido de todos os meus negócios, eu quero saber isso. E aí eu comecei a conversar com ela, ela falou, isso vale para alguém, isso vale. As pessoas têm que pagar por tudo isso que você está me falando. E os 3 dias do evento, em vez da gente conhecer outras pessoas, ela só me pegava, ela vinha, me achava e fala mais, e fala mais. E ela absorvendo. E ela dava treinamentos para digital. E aí eu fiz o treinamento dela em Florianópolis. Ela falou, vai em Florianópolis quarta-feira que eu vou dar um treinamento de alta performance. Eu, na hora, eu sou assim mesmo, fui. Deixei minha mulher e minha filha lá no Beto Carreiro, numa cidade chamada Queen, cheguei sozinho em Florianópolis. Eu fiz o curso dela, eu saí com uns 15 capítulos do meu treinamento prontos, e daquele dia comecei vendendo curso no WhatsApp, pequenas lives no YouTube. Para hoje nós temos 1 milhão de seguidores em várias plataformas, TikTok, é o Viver de Kitnet, e nós temos 8 mil alunos. Não é brincadeira, é gente pra caramba, uma comunidade... Ativos. Que Ativos. já passaram em algum momento? Nós já formamos 24 turmas. Então nós tivemos turmas com 10 pessoas, com 50 pessoas, com 300 pessoas, com 700 pessoas, conforme o momento. Mas a gente achou esse público na pandemia, quando as pessoas ficaram trancadas em casa, vendo seus negócios derreterem. O digital explodiu na pandemia. Exatamente. Aí elas viram e falaram, nossa, essa opção da kitnet. Então hoje, quando eu vejo as pessoas falando de kitnet nas redes sociais, elas ficam sempre repetindo os meus bordões, as minhas frases, os meus fundamentos. Muitos negócios mudaram no Brasil, inclusive jamais se falava em retorno de 1% com imóveis no Brasil, sempre é 0,3, 0,5%. Né? E aí hoje as empresas, para chamar a atenção, esse imóvel que você vai comprar de mim rende 1%. Quando eu vejo, eu falo assim, da onde que eles puxaram? Eles nem sabem, mas quem falou em 1% foi esse carinha que está aqui. Né? Renda passiva, essa palavra renda passiva, hoje está na boca de todo mundo, e a gente vê, né, as pessoas buscando, e a gente tem muitas histórias de superação, muitas histórias de pessoas comuns, muito simples, que conseguiram alcançar alguma renda passiva já seguindo os passos que a gente construiu, que a gente ensina. Que demais, hein? E o Viver de Kitnet tá a todo vapor ainda? Como que tá? Você deu uma segurada, né? Sim, a gente mudou agora, porque assim, muitas pessoas disseram assim, cara, o que você ensina
vale muito mais o que é cobrado. Então, agora a gente tem atendido poucas pessoas. Né? Realmente pessoas que estão prontas, a gente faz uma entrevista para ver se a pessoa está no ponto. Virou uma mentoria. Então. Mentoria. Hoje nós temos a mentoria. Então a gente pega a pessoa e acompanha ela pessoalmente até o projeto dela. É uma coisa muito mais personalizada. Né? Aquela pessoa fala assim, César, eu queria tomar um café com você. O café é uma mentoria. Entendeu? Se tomar um café com uma pessoa que sabe o que está fazendo, já é uma mentoria. Então, já que você quer tomar um café comigo, seja meu mentorando, que a gente vai apontar o caminho da renda passiva. Né? Então, estou muito feliz com os resultados. Pega esse insight, hein, Thales? Um café com uma pessoa que conhece muito já é uma mentoria, né? E, rapaz do céu, eu tive a oportunidade, né? Recentemente a gente teve o Axo Mind, que foi um evento, o maior evento. Não, tomar um café com o Igor, eu pagaria 50 mil reais. Tranquilamente. E se não pagar, eu não vou dar atenção àquela uma frase que você falou antes de pedir uma garrafa d'água. Se eu não... Sabe qual é a frase que a gente fala assim? Poxa, você não poderia ensinar de graça? Claro, estou com milhares de horas de conteúdo gratuito para quem está envolvido com o processo. Mas quem está comprometido, tem uma frase que eu gosto muito. Costumava não cobrar nada, era o que valia. Olha que bonito. Nada. Quantos amigos próximos eu ensinei tudo que eu sei? Meus parentes, ninguém segue. Ninguém. Não tenho vergonha de dizer. Nenhum irmão meu pegou nenhuma dica minha. Nenhum parente meu pegou nenhuma dica minha. Eu tenho uma irmã que topou, mas eu tive que executar para ela. Fiz 10 kitnets para minha irmã. Minha irmã tem uma renda de 4 mil reais como aposentada, arquiteta, doutora, mestrado, doutorado. Quanto que o INSS paga para ela? 4.200 reais. Quanto que ela recebe nas kitnets dela? 10 mil reais. Você entendeu a diferença? Então ela vive bem, tem um carro do ano, mora na praia, numa casa de 2 andares. Você acha que ela ia conseguir isso com o que o INSS paga para ela? Entendeu? É isso aí. E outro dia, né, a gente teve o Axo Mind aqui, que foi um dos maiores eventos aí de empreendedorismo que Sorocaba já teve. A gente trouxe o João Kepler, o Geraldo Rufino. E o João Kepler mandou uma mensagem para mim, Igor. Na verdade, eu mandei uma mensagem para ele. Como que você vai vir, cara? Ele falou, eu vou com motorista, porque depois eu tenho que dar uma palestra em São Paulo. Eu falei, não, eu vou buscar você. Não, mas cara, você tá louco, o evento é seu, você tem que chegar para abrir tudo. Não, cara, só que assim, eu preciso estar aí na sua casa 6 horas da manhã em ponto, que é o tempo da gente chegar aqui em Sorocaba. Ele disse, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, vou, cara. Imagina o que eu não aprendi nessa viagem, velho. Meu Deus do céu. 1 hora do lado desse cara que investe em 1.700 empresas hoje. Caramba. E aí depois fizemos o evento aqui, levei ele para Campinas. De Campinas levei de volta para São Paulo. E de São Paulo voltei embora para casa. Imagina a oportunidade, né? Podemos tomar um café amanhã? Vamos embora, tomar esse café. Eu quero pegar. Porque quero na pegar verdade, né, César, hoje eu sempre falo muito isso. E eu assisti uma palestra do Cacá Diniz outro dia, ele falou, cara, de onde você veio é o lugar onde as pessoas menos acreditam em você. E por que elas não acreditam? Porque você está mostrando que o mundo pode ser diferente, mas muita gente não quer um mundo diferente, né? Então, eu falo isso muito na associação comercial. As pessoas me perguntam, cara, mas você estava com a cabeça? A gente sabe que você não ganha R$1 na associação comercial e você está lá, a gente vê você dedicando às vezes mais tempo à associação comercial do que para a tua empresa, porque eu nunca vou permitir que um empresário se sinta sozinho. Porque ele abre uma empresa achando que os primeiros que vão comprar são os amigos, a família. Cara, a família compra no teu concorrente e não compra com você. Os amigos, né, vão falar que você é metido agora, né, porque... Mas, velho, não vão seguir. Não vão seguir, né? Falou então, tudo. Tem essas experiências da minha família. Tem uma das minhas irmãs, ela falou assim, lá o rico. É isso aí. Lá o rico. Aí quando o filho dela casou, a gente depositou uma graninha para ele. Ela falou assim, sério? Quando descobriu, né? Muito obrigado. É bom, né? É bom poder dar um presente legal, dar um pix bem legal para um parente, né? É isso aí. Então aí parou. Né? Então, mas todo mundo vai enfrentar isso. Viu? As pessoas próximas, a esposa e tudo, ela tem medo que você se ferre. Nem é maldade. Então a esposa não apoia.
Porque às vezes você já quebrou uma vez, duas, três, fala, vai quebrar de novo. Então, aí fica difícil. Então, você tem que entender que não é falta de amor nem inveja, às vezes é preservação. Sim, Fica onde sim, você sim. está, arruma um emprego de empregado, É não tente ser empreendedor de novo. Acontece. Eu sempre falo que se tem uma coisa boa de eu ter perdido meus pais cedo, é que o dia que eu falasse para minha mãe que eu ia pedir a conta do Bradesco, ela ia acho que ter um infarto na minha frente. Porque para ela era o status, era a É isso aí. regularidade, o salário em dia. Cara, o orgulho da minha mãe falar, meu filho trabalha no Bradesco, velho, era... Cara, então eu pedi a conta do Bradesco quando a minha mãe não estava mais aqui comigo, né? Meu pai não estava mais aqui, então eu perdi os meus pais muito cedo, né? Foram embora com 51 anos de idade, eu tinha 24, mas foi... Depois eu não tinha quem falasse não pra mim, né, velho? Então depois eu falei, poxa vida, chegou um dia que eu tinha que vender a capitalização e que nem eu compraria, eu falei, pô, começou a zoar minha cabeça aqui agora. Ah, não, acho que não faz mais sentido isso aqui pra mim. E vim, né, ali também, opa, deixa eu mudar de banco pra ver se o problema era banco. E, cara, não era banco o problema. Acho que o problema é o conflito de valores pessoais, que acho que você, mas, pô, 13 anos, você aguentou isso aí ainda, né, cara? E aí você falou, eu lembrei, meu irmão, eu falava para ele, assim, para de reclamar da vida, você tem o salário em dia, você tem status, você tem até verba para Todo mundo conhece você. E aí eu ficava naquela prisão do status, né? O César da Globo. Isso aí atrapalha muito. É isso aí. É isso então aí. eu fiz essa história. Agora, você está me contando, como eu sou jornalista, eu fico louco para fazer essas perguntas. Né? Primeiro, você está me dizendo que você veio de origem humilde. Né? Os pais foram embora cedo, você tinha que trabalhar no que aparecesse e você construiu uma coisa sólida. Né? Você hoje é sócio de várias empresas, você estimula os empreendedores. Qual foi o seu ponto de virada? Puta, meu ponto de virada, cara, meu ponto de virada foi quando eu fui visitar uma empresa, né? Quando gerente de banco ainda, eu fui visitar uma empresa e, na verdade, antes de visitar essa empresa, veio uma lista para mim de uns créditos pré-aprovados. Eu entrei em contato com o empresário e falei, cara, você está numa lista legal aqui, uma taxa de juros bacana, só que sua informação financeira está desatualizada. Então eu preciso que você me mande. Ele falou assim, você não pode vir aqui me ajudar a fazer? Eu falei, mas como assim? Não, o gerente que estava no seu lugar aí, ele vinha e me ajudava a fazer. E aí quando eu cheguei, era uma empresa que pelo sistema, pela última atualização, faturava uns 300 mil reais por mês. Eu cheguei, cara, era uma portinha no mercado municipal de Sorocaba. Eu falei, pô, não sai 300 pau daqui nem em sonho. E aí eu cheguei conversando com aquele empresário, falei, pô, vim aqui, tipo, né? Ele, não, o computador tá ali, ligado já. Falei, rapaz, aí que eu não entendi mais nada. Cara, não tô entendendo, mas... Não, vai lá, preenche o faturamento lá que eu só assino. Eu falei, quanto você fatura aqui mais ou menos por mês? Entre 60 e 80. Eu falei, não, mas no banco tá 300. Não, é que o gerente fazia no valor que era bom pro banco. Eu falei, acho que é por isso que ele foi mandado embora, né? Porque por isso que eu entrei no lugar dele. Era de 60 e 80... 60 a 80 mil reais por mês, mas estava no sistema do banco 300 mil. Por quê? Porque quem fazia era o gerente do banco que fazia o faturamento dele, né? E aí eu falei, opa, tem um buraco aqui, cara. E aí eu olhei e falei, pô, quem vira empresário, né? Ele vira normalmente, pô, é o mecânico que montou a oficina, é o cozinheiro que montou o restaurante, a professora que montou a escola. Finanças não é a praia dessa galera. E aí eu comecei a investigar com mais detalhes os meus clientes e eu percebia que as informações financeiras dele não batiam nada, velho. E aí eu comecei a perceber, cara, falei, opa, tem um buraco aqui. E quem cuida das finanças do meu cliente? Tia Cremilda. Tia Cremilda tá lá porque é de confiança e não porque é de competência. Ela não gosta do que ela está fazendo, mas como o dono tem medo de ser roubado, ele põe tia Cremilda lá. Né? E não tem nenhum problema se a tia Cremilda, se ela evoluiu junto com a empresa, se ela estuda, se ela é preparada para aquilo. Mas eu já vi tia Cremilda que fez pedagogia e não sabe, e odeia um Excel.
mas está lá porque é da confiança. E não é só a tia Cremilda, normalmente é o filho do dono, o marido da dona, é a esposa do dono que está lá porque é de confiança. Falei, caramba, eu vou então agora, porque o cara, eu não posso falar para o cara que eu tenho que colocar outra pessoa agora lá. Então, meu papel é transformar confiança em competência. Então, tem mercado pra caramba, e aí virou a chave, cara. Aí eu pedi a conta, puta, quando eu pedi a conta do banco foi, não sei, acho que o dia que você pediu a conta da TV, por mais que você já tivesse decidido, a lavagem cerebral é tão grande no mundo corporativo que você foi falar, meu Deus do céu. E para ajudar, eu estava no Santander nessa época, o regional que tinha me contratado estava puto porque ele ia ter que justificar para o banco como que um salário que ele brigou, que veio com o passe comprado do mercado, o cara não fica 6 meses. E aí ele, a forma de convencimento dele, cara, você tá louco, velho. Você vai largar um negócio desse aqui, você não vai achar outra coisa não, velho. Rapaz do céu, olha o salário que você tem aqui, compara com o mercado. Mas na verdade ele estava olhando pro dele, não julgo, não culpo, mas né, a lavagem cerebral veio e quando eu pedi demissão de verdade, quando eu pedi demissão do Bradesco para ir para o HSBC, já foi um parto. Já foi o mês mais turbulento da minha vida, porque eu falei, meu, o que eu tô fazendo, velho? Todo mundo quer trabalhar no Bradesco, velho. É? Verdade. E aí você descobre, mas foi essa virada de chave, cara, quando eu percebi que o que eu vendia, eu não comprava. Então hoje eu falo sempre, né? Quando eu vou dar uma palestra de venda, eu falo, quem aqui vende qualquer coisa? Um monte de gente levanta a mão. Beleza, mas essa qualquer coisa é cigarro. Você vai trabalhar para mim amanhã vendendo cigarro, vai ganhar 20 pau por mês. Levanta a mão quem continuaria. Aí já baixa 50. Mas você não vendia qualquer coisa? Mas não vou vender um negócio que vai fazer mal. E os outros que continuaram? Fica com a mão levantada quem fuma. Aí já baixava a mão os outros. Você que abaixou a mão e não fuma, você venderia cigarro? Venderia. E se você acha na bolsa do seu filho um cigarro que ele comprou no bar que você vendeu? Ah, é verdade. Entendeu? Então, se você não vende, né? Se você não vende o que você não compraria, né, César? É voo de galinha, né? É voo de galinha. Então, essa foi minha virada de chave. Parabéns, cara. Você observou uma dor do mercado, e muita gente quebra achando que está tendo lucro com as coisas, né? Agora, olhando para o teu cenário, né? Porque outro dia um amigo me ligou e falou assim, Igor, eu tô querendo empreender, cara. O que tá bom hoje? É sempre assim, todo dia alguém me liga e fala assim, o que tá bom hoje? Cara, o que tá bom é o que tem PMA. Paixão, mercado e aptidão. Aí vai tá bom. Se você tem grana para comprar uma franquia da Cacau Show, tem mercado e tem aptidão que eles vão te ensinar. Mas se você não gosta de chocolate, não tem paixão, não vai rolar. Né? Igor, eu preciso de alguma coisa que eu ganhe no mês seguinte, livre na minha mão, 25 mil reais. Falei, pô, só se começa vendendo droga. Né? Porque, cara, você está disposto a colocar 25 mil reais por mês? Ah, não, isso eu não aguento. Falei, então esquece, você vai morrer CLT, porque não é assim que a parada funciona. Mas as pessoas, né, César? Aí ele teve a pachorra de falar assim para mim, cara, vamos montar um negócio junto? E eu ponho a grana, a gente monta, e quando tiver rolando, você me avisa, eu saio? Eu falei assim, pô, construir, né? Atravessar a ponte depois que ela foi construída é fácil, né, velho? Agora, as pessoas querem, né? Sentar na janelinha. Elas querem sentar na janelinha e pensam assim, poxa vida, você tá louco? Como que eu vou administrar kitnet? Vou lidar com um inquilino de kitnet, o cara vai me pagar R$1.000 por mês, vai me encher o saco para ir trocar um chuveiro lá, você tá louco? Agora, eu tenho percebido na minha jornada empreendedora que o dinheiro tá no que ninguém quer fazer. Interessante. Então, fala um pouquinho, né, disso e como você lida hoje com essas questões, porque realmente, né, você está lidando com um monte de inquilino ali. E como que é essa administração hoje? Porque você está sempre tranquilo, está sempre de bem com a vida. Como que é isso, cara? Como que você lida
com isso? Porque onde está a dor, está a grana. Muito bacana, realmente, porque eu falo, e até um aluno meu falou esses dias, por que ele gosta tanto do meu curso? E porque eu ensino muito o que deu errado. Então, hoje tudo dá certo, porque precisou dar tudo errado no começo. Então, eu não sou resultado das portas que se abriram, eu sou resultado das portas que se fecharam. Então, eu falei, daqui não dá para ir por aqui não vai, por aqui não vai. Opa, tem uma luz ali, então vou ali. Então, tem gente que fala assim, portas se abriram para mim. Eu não, tem tanta porta que se fechou para mim, que eu, às vezes, nem foi por escolha, né? Foi por exclusão. Mas como é que eu estou dizendo isso em relação a imóveis? Já estava meio que no sangue. Quando eu disse para o primeiro proprietário de imóveis, você administra para mim? Eu disse sim, é um sim que vem no DNA. Pegar e sem saber fazer, começar a fazer e tá lá o talento do meu pai, como se chegasse junto comigo, falou, é assim, e você resolve assim, e vai tudo na conversa, e vai depois você faz o contrato. Então, por exemplo, o meu contrato, ele já foi testado seguramente mais de 1000 vezes. Caramba. Você pode pegar um contrato da internet, ali tem 1 ou 2 buracos ali que o inquilino vai achar. E se ele achar, ele faz o que ele quiser com você. O meu é blindado. O meu é simples. Ele já teve 10 páginas, já teve 12, já teve 6, hoje ele tem 4 páginas. E aquelas 4 páginas, eu entendo o que cada cláusula quer dizer. Por quê? Porque é como um vírus no sistema. O ser humano, incluindo a mim mesmo, ele quer sempre o melhor. Se você se hospeda no hotel, você fala, nossa, por que eu estou nessa lateral do prédio se tem uma suíte de frente para o mar? Aí você vai lá na recepção, viu, aquela suíte está vazia, eu quero aquela. Mas tem com jacuzzi, tem com... O que mais eu posso ter com o que eu estou pagando? O inquilino é a mesma coisa. O que eu posso obter de melhor para mim? Ele vai tentar. E aí você vai percebendo. E aí eu trato como vírus no sistema. Olha o vírus no sistema, estou aprendendo alguma coisa. Então aí ele vai, ele às vezes ganha uma parada, e aí eu falo, pronto, firewall, fechei aqui não pode mais, agora já regularizou. Então, com o tempo vai ficando padrão. Você vai vendo, são padrões que se repetem. Então, por exemplo, quando eu falo que tem um macho desgovernado, aí vem aquele cara bravo que se separou da mulher, que está todo cheio de velocidade com as coisas no carro. E ele fala, eu quero alugar, eu quero mudar hoje. Aí eu falo, o meu aluno fala assim, o cara quer mudar hoje, está com as malas no carro. O meu aluno pergunta. Eu falo assim, você não fez ele, você não pariu esse cara lá atrás, 40 anos atrás. O que ele fez da vida dele para que sobrasse para ele hoje ter as malas dele no carro, não é absolutamente não é problema seu. Você pode falar tranquilamente, fique num hotel, tem um hotel maravilhoso de R$300 ali, o Ibis, vai. Ai, mas não tenho dinheiro para ficar no hotel. Ótimo, já foi rejeitado em 40%. 5 cláusulas. Você não tem dinheiro para ficar no hotel, você precisa cair. E aí ele quer fazer o quê? Eu preciso ficar conforme as minhas regras. E aí as coisas vão melhorar, porque as minhas kitnets curam. Ele vai se curar, ele vai dormir, vai descansar, vai tomar banho, vai pensar melhor. E talvez até ele volte com a esposa. E aí ele vai falar, estou voltando, a chave está na porta. Não, tem regra. Então, do jeito que ele vem, é do jeito que ele quer sair. Então, você vai aprendendo. Né? O inquilino Nutella, que acha defeito em tudo o tempo todo. Né? E aí você fala assim, esse aí é um dos que vai atrasar pagamento. Porque ele só vê os direitos, não vê os deveres. Então, às vezes, pelo tipo do trabalho da pessoa, você sabe o problema que ela vai dar. Sabe? Então, a gente já consegue antever. Aí o pessoal fala, você não tem problema com o inquilino? Eu falo assim, eu não tenho muitos problemas, pouquíssimos, porque o inquilino ruim não entrou. Eu já identifiquei ele lá longe. É como se alguém tivesse vindo correndo com um coquetel molotov para explodir dentro do meu bar, e eu conseguisse desviar ele explodiu lá fora. Eu faço ele se revelar na jornada de chegar até mim. Falar, lá, se revelou. Como, por exemplo, falar assim, olha, você está com esses problemas. Você falou de pegar um cliente que tem uma dificuldade ali no histórico da empresa dele, né? Aí você fala assim, olha, você vai precisar de alguém que te garanta aqui para eu liberar o crédito para você, para eu conseguir, né? Aí ele fala assim, você fala, alguém que confia em você. Aí ele fala, mas ninguém confia em mim. Obrigado, eu ia ter que pagar R$27 para consultar o Serasa, ou sei lá quanto que paga. Você já fez a consulta. Se ninguém confia em você, por que eu vou confiar em você? Então tem vários... Eu estou te contando as coisas mais recorrentes, assim, mas tem
nuances como notas musicais, assim, de comportamentos do cidadão que a gente identifica. Então, hoje, um dos fortes do nosso treinamento é a identificação de perfil, saber para quem que eu estou trabalhando. Para quem que eu quero construir um imóvel, quem que eu quero ver lá dentro, como é que eu imagino essa pessoa andando, utilizando, deitando, acordando, tomando banho, cozinhando, indo para a varanda, ou indo para... Sabe, eu visualizo tudo para aquela pessoa. E visualizo a pessoa também, eu construo uma coisa que realmente resolva o problema específico de um determinado público. Mexeu, misturou isso aí, você vai ter problema. Não sei se você pegou esse insight, né, galera? Olha só, né? Que poderosíssimo que ele falou, e eu falo muito isso, a importância de você chegar no asfalto mais rápido com quem já passou pela terra, né? Então, você, meu amigo empresário, que ainda não entendeu que aquela estrada de terra que você está, alguém já asfaltou, você vai ficar na estrada de terra ainda, né? E o que o César falou, nossa, foi um baita do insight para mim, inclusive. O meu curso dá certo porque eu ensino o que eu já errei, né? Agora, o quanto a tua empresa que vende algum tipo de serviço, que vende algum tipo de treinamento, está preparando as pessoas para elas não errarem onde você já errou. Então, o quanto o teu centro automotivo está treinando essas pessoas para eles fazerem a manutenção preventiva e você ter uma renda recorrente todo mês, não ter que ficar dependendo do cliente acordar com vontade de ir levar o carro para fazer a revisão, que ele não vai acordar. Então, César, foi um baita no insight, eu espero que tenha pegado. Pegou aí, Thales? Pegou? Então, o quanto é importante você olhar para aquela estrada de terra que você está com o pneu murcho, farol apagado, carro sem combustível e chovendo sem limpador de para-brisa. Mas tem empresa, tem gente que insiste, fala, não, eu vou encontrar esse asfalto sozinho, né? Mais demorado e mais caro. Mais demorado e mais caro, né? As pessoas não entendem isso, né? As pessoas não entendem isso. Hoje eu tive uma experiência de um cliente que me chamou, falou, pô, dá para você vir aqui, tal, eu quero fazer uma renegociação, né, do nosso contrato, enfim, tal. E eu falei para ele, meu velho, deixa eu perguntar, o quanto você tem feito isso com mais gente? Ah, não, cara, fazem sempre comigo. Então, né, estou num momento de muito investimento aqui da empresa. Falei, então, só toma cuidado. Estou falando agora como teu consultor. Toma cuidado com isso, porque toda relação ganha-perde. Ganha-perde. Toda relação ganha-perde. Quem acha que está ganhando, logo, logo começa a perder. Né? Então, depois deu tudo certo, né, saímos bem resolvidos. Mas o quanto hoje você está ajudando as pessoas a entender onde está o asfalto para melhorar a vida delas. E você, meu amigo empresário, que está naquela estrada de terra, busque ajuda, que você não tem noção o quanto essa ajuda vai ser mais rápido e mais barato, mesmo você tendo que muitas vezes ter que fazer um investimento. Pensou, você chega num supermercado, você produz uma bolacha maravilhosa, você chega no supermercado e fala para o dono assim, você me adianta o dinheiro para produzir a bolacha para eu colocar na sua prateleira para ser vendida? Vai acontecer isso? Acho que não. Acho que não, né? Não. Então muita gente esquece que para sarar a dor tem que comprar o remédio, né? Esquece, né, César? Acho que você vende um baita de um remédio, porque eu tenho uma construtora também, eu sei que o ramo da construção civil não é um ramo para qualquer um, né? E muita gente que vê o César hoje e fala que o César é o rico, né? Que foi que você falou, né? Olha lá o irmão rico, Olha lá né? o rico, Olha lá o rico. Não sabe o asfalto que o seu pai e o seu avô asfaltaram para você também. Exatamente. Então, eu gostei dessa menção que você fez ao centro automotivo, ao comércio de porta aberta, né? Ao herói empreendedor que lida com o trabalhador, que lida com fiscalização, que lida com fornecedor, que lida com cliente exigente, que também tem as suas agruras com cliente Nutella, cliente afobado, cliente que já chega se sentindo prejudicado, já quer reclamar.
Então, você que tem comércio, né, de porta aberta, parabéns, você é um vitorioso, né? Eu acho que, inclusive, os prêmios de empresário do ano, eles devem ser dados, eu acho que o critério é quem soube lidar melhor com essa força de trabalho. Porque no Brasil, hoje em dia, eu vejo os empresários, cara, tem emprego aqui. As pessoas chegam perguntando, tem que trabalhar sábado e domingo? E quanto que é o salário? Eles falam assim, ninguém pergunta qual é o trabalho, qual é a tarefa, se tem possibilidade de se desenvolver. Que é emprego e não trabalho, né? A geração o quê? Geração Z, geração millennial. Sei lá onde que tá. Qual que é a sua, Natália? Milênio. Os milênios, né? Então, então, o pessoal que quer colocar o produto ali e receber o produto e conseguir ter uma vida digna e sustentar as famílias dos seus colaboradores, está gritando no deserto, venham até mim, vamos lá, eu estou aqui me dedicando, é o que você falou, sem férias, sabe? Quantos eu não conheço que na padaria o cara não viaja nunca, porque tem que vigiar o caixa, tem que vigiar o pão, tem que vigiar o estoque, tem que vigiar o funcionário que rouba, que furta, o do restaurante, né? Todos assim, e aí ele não consegue. Então nós precisamos muito evoluir o empreendedor no Brasil, muito, né, para que ele possa delegar com confiança, né, para que ele possa saber com que pessoas ele quer trabalhar e que ele possa expandir, porque como é que vai pensar em novos negócios, em novas parcerias, se ele não consegue sair daquele nicho ali? Né? O meu nicho das kitnets, poxa, eu fiquei 20 anos em televisão, eu estou há 30 anos em imóveis, tudo meu tem 30 anos, tudo meu tem 20, eu nadei 20 anos, eu faço treinamento de meditação há 20 anos. Tudo meu tem muito tempo, que a gente chama das 10 mil horas de excelência. Então, tudo meu tem 10 mil horas. Né? E tem um cara que foi o Warren Buffett, aquele outro investidor brasileiro, Barsi, ele fala assim, vai ali onde você está e se aprofunda, e se aprofunda, e se aprofunda no que você está, que novas oportunidades vêm. Por exemplo, né, dos meus imóveis. O pessoal fala assim, qual é a metragem ideal de uma kitnet? Eu falo assim, olha, eu tenho um kitnet de 9 metros quadrados, que me rende R$600 por dia, e tenho um kitnet de 40 metros quadrados, que me rende R$1.000 por mês. Então, não é a metragem. Então, olha só, não é a metragem. Eu tenho kitnet de ferro, de madeira, de plástico, de isopor, de caminhão que eu transformei em apartamento. Eu faço miséria com imóveis. Eu vejo assim a oportunidade. Eu tenho 2 banheiros transformados em kitnet. Eu tenho kitnet embaixo de vão de escada. Sabe? E as pessoas pagando R$1.000 para estar ali, ou 500. Eu experimento esse ramo a cada dia, a cada momento. Essa noite eu acordei, né? Essa noite, era, sei lá, 4 da manhã, eu tinha comido 2 pedaços de pizza, e eu sei, quando eu como pizza à noite, eu vou acordar com sede. Aí eu acordei para beber água, por acaso eu fiquei pensando, vou fazer uma kitnet de EVA, eu adoro EVA. E quem que pesquisa EVA? Sabe o que é EVA? Aquele tatame de criança coloridinho na escolinha? Eu acho aquilo tão bom, tão resistente. E aí, daqui a pouco você vai falar assim, o cara fez uma kitnet de EVA. Só porque eu falei aqui, talvez alguém faça na minha frente, mas não tem problema. Aqui é o espírito de abundância. Transbordar. Então eu fico experimentando maneiras de criar habitações. E aí o pessoal pergunta assim, qual é a melhor estrutura para eu fazer uma kitnet? É de tijolo? É de drywall? É de steel frame? Aí eu falo assim, quem paga aluguel não quer saber do que é feito, tá? Se você vai comprar, vender, o cara vai na caixa pegar o financiamento, ele não gosta de ouvir esse barulho. Né? Ele gosta de ouvir um barulho, vamos ver se tem aqui um barulho aqui, ó. Aqui, ó, aqui tem um pouco de como é que fala? Aqui, vamos ver. Agora aqui, isso aqui eu me arrisco a ficar pagando 30 anos, mas isso aqui eu não aceito pagar 30 anos. Então assim, se você vai alugar, não se preocupe, faça de folha de bananeira amassada, faça de uma choupana. Aliás, as pessoas estão pagando horrores para ficar em casa de vidro, né? Sei lá, bolhas, qualquer coisa, bota, sapato, qualquer coisa. Barraca, né? Trailer, motorhome, né? Motorhome, né? Então, quem paga aluguel não quer saber do que é feito. Essa frase é de César Barroso mesmo. Quem paga aluguel não quer saber do que é feito. Você entra no Ibis lá, é maravilhoso, ele é todo assim, ó. É isso aí. Né? Todinho de drywall. Aí você vai lá e larga a grana que você não... não vou porque é drywall. Então, eu tô só o quê? Me aprofundando todos os dias, de dia e noite. Eu sou o que eu penso 24 horas por dia, não tem jeito.
E se a minha mulher fala, o que você está pensando? Eu estou pensando na janela, como é que... Para que eu perguntei? Eu sabia que você estava pensando em kitnet. Kitnet aqui de PVC, que deve ter já também. Tem, tem de tudo já, tem de tudo. Então, eu sou muito feliz por ter escolhido esse caminho. Tem uma coisa que eu aprendi, eu estava na Antártica agora com um amigo meu, que ele me convidou, e ele falou uma coisa, cara, que é inédito, você nunca ouviu falar isso. Ele falou assim, tá vendo aquela pessoa que vai de mesa em mesa ali? Ela tem FOMO. Eu falei, o que é FOMO? Nós fomos? Ele falou, não, Fear of Missing Out. Você ouviu falar isso? Nossa. Fear of Missing Out, medo de estar ficando de fora. Sabe? Então, quando eu era adolescente, que eu não era convidado para uma festa, porque eu não era daquela parte da sociedade, eu me sentia de fora, quando não tinha aquela namorada que eu queria, então eu tinha assim aquela sensação de estar perdendo alguma coisa em algum lugar. Hoje as pessoas sofrem porque vem todo mundo legal no Instagram e fala assim, vida, azar, minha vida não tem restaurante, minha vida não tem festas chiques, e eu estou me sentindo fora, excluído. Fear of Missing Out. Já tem um nome. Isso há 1 ano foi identificado como síndrome. Caramba. A síndrome do me sentir deslocado, excluído. Então, quando eu encontrei o meu mundo dos imóveis, eu nunca mais me senti excluído de nada. Aliás, eu me sinto assim no centro, porque eu sou copiado. Mesmo porque todo dia alguém lembra de você também. E lembra muita gratidão, muita manifestação de carinho. Então, assim, eu me sinto no centro da minha vida. Não sou mais aquele cara daquela música, essa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Quando essa música tocava, eu falava assim, eu tenho essa saudade de coisas que eu ainda não pude ver ou viver. Hoje eu já visitei o mundo todo, várias vezes, vários países. Né? Eu estou aqui, cara, num podcast que eu não fui convidado em 20 anos para fazer um podcast sobre jornalismo. Aliás, dei algumas palestras como repórter em faculdades de comunicação, mas eu nunca gravei tanto podcast, nunca dei tanta palestra. Acabei de dar uma palestra excelente na FEICOM, na maior feira de construção civil da América Latina. 2 meses atrás, dei uma palestra para 1.000 pessoas que fazem arrematação de leilão para falar sobre kitnet. Aí todo mundo veio falar comigo. Cara, eu arrematei isso aqui em leilão, como é que eu faço para virar? Todo mundo queria, sabe? Então, eu realmente me sinto no centro de algo muito legal. E eu me sinto muito responsável por tudo. Então, eu não dou bobeira. Eu sou malandrão, eu obedeço a Deus assim, por malandragem, porque eu sei que você fazendo certo dá certo e está fluindo muito bem a minha proposta de transformação para a vida das pessoas. Pessoas com pouquíssimo poder aquisitivo, já entrando na renda passiva com poucos passos que aprendem comigo. E eu fico muito feliz. E você está com vontade aí de fazer um kitnet, de conhecer um pouquinho mais? César, onde, já vamos caminhando aqui para a nossa reta final, onde a pessoa... Mas não acabou ainda, mas onde a pessoa te acha hoje, onde a pessoa te encontra hoje, Cezão? Fala aí. Olha, hoje o Viver de Kitnet está no YouTube, está no TikTok, está no Instagram, está no Facebook, né? Então, só procurar o Viver de Kitnet, né? Você quer viver de renda passiva, procura o Viver de Kitnet. Eu tenho também um outro Instagram que é o César Barroso Oficial, onde eu ali estou desenvolvendo ainda a proposta das kitnets, mas também me preparando para dar alguma mentoria específica mais voltada para a questão do emocional, do comportamento humano, do fortalecimento, porque eu me fortaleci muito como ser humano e também preciso compartilhar isso. Então, o Viver de Kitnet, ele é para imóveis. Mas o César Barroso Oficial é para... Eu falo o seguinte, essa é uma frase, o pessoal que me acompanha sabe. Depois de falar todo o tempo de kitnet, eu falo assim, nunca foi sobre kitnet. Nunca foi sobre kitnet. Você faz ideia de que eu falo isso? Dentro do meu próprio mundo, eu falo assim, esse é um curso, é uma escola do tempo livre, para que daí você realmente encontre a sua crise existencial e comece a entender o significado da vida. Porque eu fiquei 20 anos com a empresa dando ritmo para mim. Era só me barbear, colocar a roupa que a empresa comprava, entrar no carro que a empresa me ajudava a pagar, chegar às 5 da manhã no trabalho, ligar a máquina de café, dar bom dia para todo mundo e a empresa dando ritmo para mim. Ou seja, de segunda a sexta a empresa colocava o ritmo, eu não precisava pensar em mim, não precisava pensar em nada. Era só ir lá e depois que a empresa era o meu sapato apertado, que quando eu tirava eu falava, sextou, agora eu vou ter um fim de semana, estou livre. Agora, quando você vai lá
e você tem o dia inteiro para você, o desafio começa na vida. Aí que a vida começa a falar, e aí, o que você vai fazer com esse tempo livre? Vai dar significado ou não? Ou vai... O que você vai fazer? Então, muita gente hoje, quando se aposenta, vai direto para depressão e morte. Aposentadoria, o próprio nome diz, aposento. A sociedade diz, inválido. Por que foi inventado o dinheirinho da aposentadoria? Porque quando a pessoa acabava, ela se acabava inteira de contribuir, ela ia para o aposento para morrer. Então era preciso levar alguma coisa para ela até ela acabar de fazer essa transição. Hoje você aposenta com alguns cargos, né, algumas profissões, você aposenta com 50, 60 anos, mas o cara vai vir até os 80, 90, 100 anos. Então aquele tempo livre massacra a pessoa. Ela quer estar na empresa de volta, ela quer voltar, ela não quer sair do emprego. Ela é trabalhista, o pai dela é trabalhista, a mãe dela é trabalhista, o avô, todo mundo trabalhava. Ela se sente importante e valiosa se ela trabalhar. Então a gente tem que preparar as pessoas para o seguinte, você não precisa colocar no Olimpo, estar construindo alguma coisa na empresa de outro, na Globo, no Banco do Brasil, no Bradesco. É o Zé do Banco do Brasil. Você mesmo não era o Igor do Bradesco? O sobrenome, né? Hoje é o Igor da Fest, a Fest é o sobrenome dele, a empresa que ele criou. Né? Então você começar a fazer algo que realmente tem a ver com o seu coração, que seja fazer boneca de pano, plantar alfafa, fazer uma horta orgânica, tocar baixo numa banda, que não dá dinheiro nenhum, mas que realmente ressoe com a sua alma. Então, é para isso que eu estou me preparando. As pessoas precisam disso, porque conquistar o tempo livre pode ser muito mais difícil do que conquistar dinheiro. Tempo livre é algo muito perigoso. Você vê, né, César, como eu falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Então, acho que o dia que nós nos conhecemos, porque você vende a mesma coisa que eu, né? Você vende liberdade. De férias. Você vende liberdade, né? Você vende Liberdade. liberdade. E quando eu entendi, né, um grande amigo que é o Rodrigo, mandar um abraço para ele, o Rodrigo da Verbo Comunicação, aqui um mestre do marketing, né, da comunicação também. E o Rodrigo, ele falou, Igor, pergunta para alguns clientes o que você faria de falta se sua empresa não existisse mais, né? E aí eu lembro de perguntar para alguns tal e tive a resposta assim, poxa vida, eu não ia dormir mais, né? Então eu falei, caramba, eu não vendo consultoria financeira, né? Eu vendo travesseiro, né? Então eu vendo tranquilidade, eu vendo liberdade. Eu acho que nunca foi sobre kitnet, como nunca foi sobre finanças, né? Então hoje eu trabalho para que um CNPJ cumpra uma única função que para mim é a função que ele tem. Fazer CPFs felizes. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, cara. E você hoje nunca foi sobre kitnet, foi sobre liberdade. Né? Se você me dissesse assim, César, olha, esse tipo de coisa está dando mais dinheiro que kitnet. Troca, vamos falar de outra coisa, para chegar no tempo livre. É isso aí. Porque a vida é tão curta, tão rápida, passa tão rápido. E César, sabe que a minha esposa fala, eu estou começando a acreditar, ela fala assim, Papai do Céu, ele te usa muito e muitas vezes você precisa falar, você fala alguma coisa que ele que pediu para você falar. Eu estou recebendo um recado lá de cima bem forte para você falar agora para aquela pessoa que está num emprego que ela não gosta do jeito que você ficou por 13 anos e possivelmente essa pessoa é da TV, né? Mas ela está precisando ouvir isso. Então, o que você falaria agora para aquele teu amigo que você sabe que está lá na TV ainda e que é infeliz pra caramba e que ele pode entregar muito para o mundo aqui fora, mas ele não está com essa coragem? O que você tem para falar para ele agora, que ele vai ouvir isso aqui, ele vai ver esse episódio, cara? Isso é muito legal. Eu tenho, assim, falado para as pessoas que estão... viva pelo mais, não viva pelo menos. Porque a pessoa que está vivendo pelo menos, ela fala assim, pelo menos eu recebo meu salário em dia. Então, viva pelo mais. Você não precisa de mais nada do que uma cuia de comida por dia. Você não precisa de mais nada para você ser feliz. Um pouquinho de comida é o suficiente para você viver a sua vida. Então, quando você pega um funcionário público que passou num concurso de escrivão, de escrevente, sei lá, de auxiliar de alguma coisa, ganha lá seus 6, 7 mil reais e fica numa sala sem janela,
com as mesmas pessoas que jamais vão ser amigas pessoais, não são amigas do trabalho, passam 8 horas por dia junto. A pessoa fala assim, pelo menos eu recebo em dia. Pelo menos eu tenho estabilidade. E a pessoa vai vivendo pelo menos. Então viva pelo mais, se aventure mesmo. Só tem uma coisa que a gente não pode abrir mão, é a saúde. Só a saúde, o resto não serve, não existe. Porque as pessoas ficam assim, eu quero ter renda, eu quero ter dinheiro, eu quero ter status, eu quero ter o carro do ano, tudo bobagem. Cansei de ver pessoas sem nenhum dinheiro sentadas na calçada, rindo como eu nunca ri na minha vida. Felizes, andando de ônibus, andando a pé, acampando na praia com a barraca furada, mas felizes, com seus amigos, amizade, saúde. O resto não existe. Não existe. O que existe é gente vivendo pelo menos. Então eu só posso dizer, viva pelo mais. Quando você fica deslumbrado, o deslumbramento pode enlouquecer uma pessoa. Quando você olha para um pássaro, você fala, como pode existir isso? Você olha um gato, um cachorro, todo dia você vê milagre, não tem lógica existir tudo que existe. Você olha um pernilongo, ele é um Optimus Prime, miniatura. Você olha um jacaré, como que criaram tudo isso? Né? É sobrenatural o tempo todo. Aliás, funciona. Você viver pelo sobrenatural. Um dia meu irmão evangélico disse, eu falei, por que minha vida é tão assim, cheia de coisas incríveis? Ele falou, porque sua vida é sobrenatural. Que ele entrou, eu assumi. Para mim, aí eu entendi que alguém diz assim, você crê para ver, não é ver para crer. Aí eu comecei a falar, tudo aqui é sobrenatural. Errei uma rua, é sobrenatural. Acertei a rua, é sobrenatural. Briguei, fiz as pazes, o sobrenatural está agindo e conectando isso com coisas que vão vir lá na frente. E eu comecei a ver todo o tempo o sobrenatural agindo. E eu fiquei assim, achando que eu era superpoderes. Até que um dia esse mesmo irmão falou assim, todo mundo é sobrenatural. Eu falei, é mesmo, só que ninguém usa. As pessoas não usam. Já está num planeta sobrenatural esperando um milagre, você já é um milagre, não tinha nenhuma possibilidade de tudo isso que a gente tem aqui estar funcionando. As pessoas acham que não tem dinheiro, eu falo assim, você me vende o seu olho agora de manhã, eu posso arrancar? Quanto você quer? 10 milhões? De jeito nenhum, pô, então você tem 10 milhões aí? Você tem um braço para me vender? Quanto você venderia um braço? Um braço, ficar sem um braço? De jeito nenhum, pô. 100 milhões você vende um braço? E 200 milhões? E 1 bilhão, você vende os 2 braços? De jeito nenhum, como é que eu vou viver sem 2 braços? Então você tem 1 bilhão todo dia, mas você não dá conta, né? Você acordou de manhã, achou chão para pisar, já é um fenômeno. Você abriu os olhos, seus olhos piscaram, você viu e ouviu, escutou. Então esse deslumbramento, ele me assalta. É chato até viver comigo, porque eu sou épico o tempo todo. Eu vou levar minha filha na escola, é épico. Minha filha tem que ter uma playlist para a gente ouvindo música, de casa até na escola. Nunca não vou buscar, nunca não vou levar. A conquista do tempo livre. E se eu for na praia, eu vou nadar às 6 da manhã, eu vou nadar às meia-noite. É chato. Ninguém aguenta, mas é assim, esse deslumbramento, se você pudesse deslumbrar um pouco, né, você vai começar a viver uma vida fantástica, e eu vivo, até mesmo quando tem dor, eu falo, nossa, quanta coisa, quanta sabedoria vem daí, uma porta que se fecha, porra, quantas portas vão se abrir, eu fico de olhos bem abertos, assim, que portas vão se abrir agora, que essa porta aqui se fechou, o que vai acontecer? Fico assistindo o sobrenatural, gente, é fantástico. Otário, você tá vendo, velho? Como que encerra agora, hein? Como que encerra agora, né, velho? Você tá vendo, cara? A gente... Que foi? Você achou aula, legal o né? que eu falei não, aqui? Puta aula, né, cara? É de enlouquecer, cara. Eu falo mesmo, né, que não são pessoas que se encontram, são propósitos que se encontram, né? E quando uma pessoa sai da tua vida, porque o propósito dela é diferente do teu, e Deus está fazendo um filtro ali, está fazendo uma peneira, né? Cezão, cara, sem palavras para agradecer. Vai ter a parte 2, hein, Thales? Acho que a gente tem que fazer a parte 2. Só que eu acho que nós vamos fazer a parte 2, que não vou nem falar de empresa, de negócio. Acho que vou trazer o cara aqui para falar de comportamento, espiritualidade.
Vamos fazer esse negócio. Tipo, cara, você tem uma missão mais forte aí, hein, cara? Ah, você falou alguma coisa, né, mas eu só falei o que eu sinto todo dia mesmo. Não. Mas eu queria que você perguntasse para minha mulher, parece que é viver com uma pessoa intensa, como eu me sinto intensamente. A minha mulher é tão tranquila, né? Ela parece como se ela estivesse andando na rua e a blusa agarrou no carro a 100 por hora. Ela vai atrás. Eu tive um grande líder, sabe, que falava assim, eu prefiro segurar uma Ferrari do que empurrar um trator. Né? Então, eu também gosto de estar do lado de Ferrari. Adorei. Entendeu? Eu também gosto de estar do lado de Ferrari, eu gosto de segurar a Ferrari do que ter que empurrar atrás. Quem tá morrendo, velho, quem tá sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Então, acho que tem uma grande diferença, né? Não que a nossa vida seja fácil, né, César? Mas quando você está perto de pessoas com a mesma energia, né? Então, fica aqui o recado para você que está naquele grupo de família, que você só está lá para não desapontar ninguém, mas não está agregando porcaria nenhuma na sua vida, sabe? Aquelas amizades que hoje já não fazem mais sentido para você, mas você não quer ser o chato da história, manda embora mesmo. Quem veio com você até aqui não necessariamente vai com você daqui para frente. E eu falo muito isso para empresário, porque o empresário está rodeado de gente que não quer ser empresário. Então as suas amizades, você tem que olhar para isso também, porque se você hoje está com uma dor no seu negócio, não dá para você se consultar com o seu primo que fez concurso público. Não dá, ele não quer que, ele queria que você fizesse concurso também junto com ele, tá certo? Então hoje foi um papo espetacular, depois você deixa o teu comentário, só para saber se chegou até você, mais um episódio do Empresa Forte, e termina, Cezão, falando para essa galera, por que a segunda-feira é um dia importante para você e por que sexta-feira, como que é a tua sexta, como que é a tua segunda e por que hoje você faz o que você faz. Essa é a pergunta de fechamento sempre aqui, por que você faz o que você faz. Bom, pensa bem. Olha, pergunta mais gostosa. O melhor dia para todo mundo, eu acho que deve ser a sexta-feira ou o sábado, quando a pessoa vai para o fim de semana, né? Porque a vida é cheia de apegos e aversões, né? Você está numa festa, aí da meia-noite você está apegado naquela festa, mas no dia seguinte você vai ter que trabalhar, então você já tem aversão ali, tudo o tempo todo, né? Apego e aversão. Ao mesmo tempo que eu estou apegado numa festa, eu estou já chateado porque no dia seguinte. Então o domingo já não é um dia tão bacana, porque aí para algumas pessoas vem a segunda-feira, você fica apegado no domingo, mas o sábado ainda está longe da segunda-feira. Então eu acho que o sábado é um dia bem bacana, você acordou de folga, aí você vai pedalar, vai iniciar uma viagem, no domingo você já está voltando da viagem. Então vamos eleger o sábado como um dia realmente especial. Para mim todo dia é sábado. Para mim todo dia é sábado. Todo dia eu decido como vai ser meu dia. Então o que eu desejo para você é que todo dia, aliás, não foi fácil construir isso, viu? Eu fiquei 20 anos acordando, entrando na Globo antes do sol nascer, para fazer ao vivo 6h30 da manhã, para viajar para outra cidade para fazer entrada ao vivo ou reportagem. Então presta atenção no que é isso. O condicionamento que eu tive. Quando eu saí da TV, eu continuei, a minha mulher era chefe do jornal, que ela entrava às 5. Eu continuei indo para a TV, acompanhar ela. Minha filha entrava às 6h30 da manhã na escola. Às 5 da manhã eu estava na padaria. Porque quando, as poucas vezes em 20 anos que eu acordei com o sol alto, eu tinha rodado. E eu olhava, tinha 40 ligações no meu telefone. Aquilo dava um ataque cardíaco. Então o condicionamento era tão grande que eu levei uns 6 meses para me permitir acordar depois que o sol nasceu. Olha o tamanho da encrenca, né? É condicionamento de rato mesmo. Então, para mim, todo dia é sábado. Hoje eu acordo a qualquer hora, eu escolho exatamente o que eu vou fazer. Se você for no meu story, hoje está eu de roupa de ginástica, indo para academia às 7 da manhã. Eu e minha mulher, escolhendo ir para academia quando está todo mundo indo trabalhar. E eu gosto muito mais de segunda-feira, que é quando os pedreiros chegam e a gente está construindo mais kitnets. Sábado e domingo não tem pedreiro construindo kitnet, tem só a renda da pousada, que fica caindo pix fim de semana inteiro, também é muito bom. Mas a segunda-feira é gostosa, que é a hora de você dar os comandos e as coisas acontecem. Como você é empresário, né? Eu quero dar esse comando, eu quero ver isso, aquilo, tudo. Então,
A pergunta é, qual que é o dia da semana? O que é a segunda-feira para você? Segunda-feira para mim é sábado, sexta-feira também é sábado. Estou sempre de férias. É isso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fica por aqui, tá? Então, nosso canal do YouTube está crescendo devagarinho. Você vai ver esse vídeo também aqui em todas as outras plataformas, Instagram, TikTok, enfim. Segue o César, porque você viu a lição de vida que a gente recebeu hoje. Para mim, segunda-feira é sábado. Isso deu um corte bom, hein, Thales? Para mim, segunda-feira é sábado. E você, qual é o seu porquê? Então, ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência. E coloca aqui que tema você quer, quem que você quer que a gente traga aqui, que a gente vai atrás. Tá bom, Cessão? Obrigado. Fica com Deus. E Valeu, meu irmão. vamos para a parte 2 em breve. Valeu.